Olá, bem-vindos ao canal do JA. Bem, hoje eu quero apresentar para vocês uma informação que há muito tempo eu tenho tentado encontrar e que não consegui. Mas, então eu fiz uma solução que eu diria simples, mas interessante para quem necessita dessa informação. É uma aplicação que você pode fazer numa estufa, num galpão. Então, eu precisava descobrir como é que eu fazia para, num grid 3D, ou num lugar grande como estufas, né, onde você vai ter a posição, que a gente chama geometricamente das coordenadas x, y, z, ou seja, comprimento, altura e largura, como, através da posição, inserir um sensor, no caso termômetro, higrômetro, ou o que precisar, velocidade do vento, pressostato, manômetro, o que você tiver de sensor que você tem necessidade de medir, na posição X, Y, Z. Porque na maioria dos casos, quando você vai tentar fazer um gráfico, o pessoal lhe dá XY e dá f de XY, ou seja, ela tem que ser uma função, ela tem que se associar à posição de altura. Então, para obter num grid 3D de comprimento, altura e largura ser uma posição e esta estar associado a variáveis, não encontrei essa informação. Eu tenho percebido que muitas pessoas têm necessidade do grid 3D para jogos. E mesmo eu dando uma olhada, né, pelo YouTube para ver se encontrava algumas informações, não consegui. Então eu vou tentar dar a minha solução para ver se vocês, quem precisar usar, porque isso daqui é uma forma, vamos colocar entre aspas, caseira, de associar posição com sensor. Este sensor é associado a um Arduino. Este Arduino por Wi-Fi manda informação para um laptop e através de uma programação simples no programa Excel, você consegue identificar qual é a posição do seu sensor que precisa de uma atuação naquele determinado local. Por exemplo, você tem lá um sensor que está numa posição 8, 11, 9, ou seja, ele está no lugar 8, 9, 11. Nós vamos mostrar ali o que é 8, 9, 11, é a posição. Então, ele tem uma temperatura de 27 graus, mas você, pelos seus processos ali, não podia deixar passar de 25 graus. E eu vou chamar esse 25 graus de set point. No caso, você precisa ou abrir uma janela, ou fazer com que haja ligar um ventilador, ou no caso você tem que ligar ar-condicionado. Então, com um sensor indicando em qual posição está acontecendo o problema, você pode ter a atuação mais rápida e faz com que seu processo, sua estufa, volte às condições que são interessantes. E por que eu ainda
cito que é importante você ter isso. Porque às vezes você tem uma estufa que não pode haver contaminação. Então muita gente entrando não é bom. Para ir lá, verificar qual é o lugar, essas coisas, às vezes você tem que ver um por um, não sabe onde que é. Então sabe que tem algum problema, mas não sabe onde que é. Então você tendo um painel que te dá essa informação da posição, facilita muito, você contamina pouco a sua estufa. Bom, eis a posição, como que nós vamos determinar. Imagine que você tem aqui a sua estufa, onde você tem seu chão e sua parede. Então, neste canto de cá, você vai colocar a posição de partida, que é 000, aqui embaixo. O meu sensor se localiza nesta posição. Então, como ele está? Eu venho com uma trena, sei que o comprimento daquele ponto zero até aproximadamente perto da onde está o meu sensor tem 8 metros. Vou lá, meço a largura, olhando em linha reta, em ângulo reto, né? E sei que tem 11 metros. E chegando aqui nessa entroncamento entre 8 e 11, eu subo com uma outra trena e sei que tem 9 metros. Então, a partir daí, eu sei que meu sensor está na posição comprimento 8, largura 11 e altura 9. Vejam que eu tenho que escrever para ter uma certa coerência, porque você vai entender como número. Eu tenho que escrever o x podendo variar de 1 para frente. O y tem que começar como 0,1 para frente. O z como 0,1 para frente. Porque ele tem que ter lá para fazer os comandos, as comparações, um número como o valor que vai ser da posição. E esse não vai variar, porque esta posição dentro do meu grid sempre será a mesma. Os sensores você pode mudar, pode ter vários sensores aqui, mas a posição será essa. Então aqui neste grid aqui, você cria inúmeras posições e que você vai ter que colocar na primeira coluna lá da sua tabela do Excel. Associado à minha posição, como eu falei, eu queria colocar as variáveis. O que é variáveis? São as características de um fenômeno físico que podem alterar de dimensão, ou seja, variam. Então, por exemplo, nós temos temperatura, umidade, velocidade do vento, pressão, e o que você tenha mais. Vejam que a temperatura ela varia de acordo com o tempo, né? De acordo com o dia, horário, se tem muito sol, pouco sol, se está de noite, de dia, então ela varia muito. Umidade também varia, não tanto, mas a temperatura varia mais. Velocidade do vento não varia tanto também. Pressão depende, geralmente é muito constante, mas de qualquer jeito, às vezes precisa medir. Então aqui nós temos o sensor que vai medir as variáveis. Nesse caso é um sensor de temperatura. Ele vai ser associado a um Arduino, que é uma placa, vamos dizer um mini computadorzinho, né, uma placa eletrônica, que vai me dar as informações para o meu computador. E esse computador, através de uma tabela de Excel, vai receber e vai, nesta célula aqui, ou melhor, nesta célula aqui, ele vai me dar a informação que está lá no meu sensor, nesta posição 8 de comprimento, 11 de largura e 9 de altura. Então, você olhando o número 81.109 que está aqui, você sabe que é a indicação de uma posição de seu sensor. Então, nesta posição do meu sensor, está acontecendo de ter uma temperatura de 25 graus. Nesta outra posição está 23, nessa outra está 27, nesta está 25 e nesta está 24,9. Então, cada uma dessas temperaturas é referente a cada um de sensor que está lá e que está mandando para o Arduino, e esse Arduino está me posicionando aqui no meu PC. Como que faz isso? Depois lá no final tem um professor que explica isso.
Bom, então nós sabemos a posição, sabemos as variáveis. Agora nós vamos fazer a programação lá no Excel. Então, a posição você coloca quantas você acha que é necessária. A temperatura para cada posição tem um determinado sensor e esse sensor vai mandar a informação aqui e o Excel vai receber essa informação e vai posicionar na célula. Ele costuma variar para baixo, então você vai ter que fazer uma programação, mesmo que o professor te ensine lá, vai ter que fazer esse valor ficar nesta célula e não pode variar para baixo. Ele tem que ficar variando dentro dessa célula. Cada sensor tem que ter sua célula própria de variação. Na terceira coluna, eu vou fazer um condicional. Então, eu vou usar o C, que é uma linguagem de programação de condição, onde eu vou comparar o meu valor da temperatura com um set point, no caso aqui é 25. Vejam que eu tive que colocar F2, né, que é coluna F, linha 2, mas eu tive que fazer com que esse valor ficasse sempre constante. Então, eu apertei o F4. A partir do momento que ele vai fazer essa comparação, ele tem a seguinte pergunta. Se for verdadeiro, se o C4 for maior ou igual a F2, eu faço o quê? Então, o comando é coloque esta posição, que é a B4. Caso contrário, deixe vazio. Então, ele faz uma comparação. Veja, ele fez o C4, 23.2. Foi lá e comparou com 25. É maior ou igual? Não, é menor. Então, ele não, como ele não é maior, ele não vai colocar a posição B4, ele vai deixar vazio. Então, ele faz isso. Veja que o 27 aqui é maior, então ele coloca a posição deste aqui, que é o B5. Então, como é um comando que a gente arrasta, né, para baixo, então ele vai me dar as informações que estão fora do set point. Quando você tem um lugar que é muito grande, você tem bastante sensor, então essa lista pode ser enorme, não 5 ou 6 aqui. Então, o que eu fiz? Eu peguei a coluna próxima e fiz o seguinte. Eu fiz uma outra programação escrita classificar esta coluna de D4 até D8, indexei de classificação da coluna é 1, por coluna e ordem crescente. Então eu tenho que fazer toda essa programação aqui e arrastar, e ele vai me dar, na verdade quando você clica aqui, ele próprio, porque aqui é uma matriz, ele vai me dar as informações em ordem crescente de número. Então vejam, ele não entende como XYZ, ele entende como um número. Então é 10.103, 10.104, 81.109. Mas você que já entendeu que é um grid, você sabe que esses sensores estão me indicando que estão com um set point de temperatura acima de 25. Então eu tenho que ir lá ver, atuar, o próprio computador, ao receber essa informação, pode ligar um ar-condicionado, dependendo do que você acha que é importante. Se precisar, você é que tem que saber o seu processo. De qualquer jeito, cada uma dessas informações aqui o sensor está no comprimento 1, no largura 1 e na altura 3. Então você vai lá, associa esses 3 pontos e você tem o seu sensor que está indicando que tem um valor de 27 graus e lá você vai atuar. Às vezes está indicando que está queimado, alguma coisa assim. Então, essas informações que eu te passei de posição, mais o sensor, mais o Arduino, mais o computador, mais essa programação, te deixam com um programa, entre aspas, caseiro, para você gerir a sua estufa, o seu galpão, ou aquilo que te interessa, que você quer saber aonde está o sensor, em que posição ele está.
Para chegar aqui, eu tive. A música foi do Vitamina String Quarteto. As informações lá com Arduino, para saber como é que coloca para o PC, do professor Flávio, está aqui o site. Em Excel, se vocês quiserem saber mais alguma coisa de programação, o professor Michel explica bem também, gostei. E aqui tem as fotos, né? Então, espero que vocês não se esqueçam de se inscrever aqui no canal do JA para a gente poder trazer mais coisas para vocês. E obrigado.